Daí, tudo bom, pessoal? Só vamos confirmando aí, me dá um ok se o áudio tá bom, se tá funcionando bem. Daqui a pouco a gente vai trazer o William para explicar um pouco para nós aí sobre os detalhes de lei de incentivo ao esporte. E eu acho que esse é um assunto que todo mundo busca saber e entender um pouco melhor. E já vão deixando as perguntas aí, vão deixando as dúvidas, o que vocês querem saber sobre esse assunto, muito importante, muito legal usar também. Todo mundo pensa que é difícil, mas é só a gente entender ele como funciona. Fala, Edu, beleza? Vamos botar a estrela para brilhar hoje. Né? Celcinho também, Celcinho acompanhando a gente lá dos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos aí, Celcinho? Ou tá no Brasil? E projeto Lei de Incentivo ao Esporte, então vocês deixaram umas perguntas na caixinha ali também, eu anotei aqui pra gente responder depois vocês. Tem que vocês quiserem saber também, vão escrevendo. Boa noite. Espera aí que o William tá tentando conectar aqui, ele tá me mandando um WhatsApp. Deixa eu ver se ele já tá on aqui. Pedro já deixou uma pergunta aí. Eu já vou ler para vocês. Ó, o William acabou de entrar. Vou conectar ele aqui. Deixar salvo depois da live, tá? Todas as lives que eu tô fazendo, eu tô deixando ela salva. Tá? Fica tudo no meu perfil lá, beleza? Tem outras também bem interessantes lá que a gente já fez. Grande William, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Tá me ouvindo bem aí? Opa, muito bem. Tudo certinho. E aí? Tirar um pouco do teu descanso aí pra gente falar um pouquinho sobre a lei de incentivo ao esporte. Tá ótimo, isso é um prazer aí. Claro, e você é o cara que eu conheço que mais entende sobre esse assunto. Quando eu comecei o projeto aqui no Instagram para entender um pouco sobre a captação de recursos, sobre entender um pouco sobre como buscar patrocínio, enfim, tudo isso daí, o assunto mais questionado e mais buscado foi lei de incentivo ao esporte. E então você aí sinta-se lisonjeado que é um dos caras mais buscados aqui no meu perfil para todo mundo entender sobre isso. E quando eu vi que tinha essa procura muito grande, eu falei, por que não trazer o William para a gente conversar um pouco? E eu acho que com esse assunto aí você está em casa e eu acho que toda a galera aí vai tirar as dúvidas sobre esse tema, que para nós assim já está mais habituado, mas tem muita gente que tem dúvida ainda. Então, vai lá, se apresente aí, fale um pouco sobre você. Bom, eu sou o William Fischer e sou contador, administrador, né, com especialização em administração em algumas áreas, e sou sócio proprietário da BWA. A BWA é uma empresa, uma assessoria, né, alguns chamam de escritório, que atua em três áreas, né, com especialidade na área de gestão de organizações sem fins lucrativos, né? Contabilidade especializada também em organizações sem fins lucrativos, e agregamos, né, a isso tudo a área de projetos, né, nós chamamos de sustentabilidade, né, que é a busca de recursos para essas organizações, ou também pessoas físicas que nós atendemos, clientes, né, que são atletas, são artistas, são agentes culturais, produtores, né, de eventos. Por quê? Porque dentro dessas áreas todas que eu citei aqui, nós nos especializamos também, né, há muitos anos, na condução das legislações de incentivos fiscais em todas as esferas, né, municipais, estaduais, né, e federal, né. Então, nosso trabalho hoje concentra-se basicamente com uma equipe dividida em todos esses setores. Nós atendemos aí mais de 7 estados brasileiros, vários clientes e entidades, né, sem fins lucrativos, e
agora, claro, mais ainda, né, com as recentes legislações, exigindo uma série de regramentos e cuidados, né, com a gestão dos recursos, né, sejam públicos, sejam coletivos. Então, é isso, Guilherme. Esse é o nosso trabalho. E é um trabalho aí que é bem feito. A gente começou a trabalhar já fazem quantos anos? Acho que estamos no terceiro ano juntos. A gente tá... Acredito que sim. Acredito que sim. Eu não lembro exatamente, mas se você está dizendo, eu acredito em você, né? Então, eu nunca tive uma lei de incentivo ao esporte, eu sempre tive a vontade de ter, e quando eu te busquei há esse tempo atrás lá, a gente teve uma conversa, você acabou me explicando sobre como tudo funciona, e hoje eu usufruo desse benefício que a gente tem sobre o esporte, que auxilia muito a quem tem a dificuldade de captação de recurso, né? Então, é uma ferramenta a mais que a gente tem para fazer a captação. Eu sei que todo mundo quer fazer essa pergunta, obviamente eu já sei como funciona, mas você podia explicar para a gente um pouco de como iniciar um projeto e como a gente faz um projeto de lei de incentivo ao esporte? Primeiramente, vamos falar sobre o projeto federal, tá? Sobre imposto de renda. E aí a gente tem várias perguntas aqui que já entraram. Depois que você explicar, eu vou passando elas até para a gente ir desmascarando aí. Perfeito, Guilherme. Bom, hoje no Brasil nós temos uma legislação federal, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, né? É uma lei que foi publicada em 2006, né? Regulamentada em 2007, e ela abrange a área de incentivo fiscal, né? De dedução do imposto de renda. Quem pode participar são associações, são organizações, perdão, sem fins lucrativos de caráter esportivo, e essas organizações, elas recebem, após o protocolo do projeto, a autorização de captação por meio da publicação no Diário Oficial da União, e tem essa autorização de captação do governo federal, pelo Ministério do Esporte, para buscar esses recursos com as empresas, né? As empresas que apuram seu balanço pelo lucro real. Ok. Então, em síntese, esse é o funcionamento da lei, né? A apresentação de projetos, né, ela se dá com o cadastro dessa organização esportiva no sistema da Lei de Incentivo ao Esporte, né, do próprio Ministério. É um cadastramento normal, né, com os dados da entidade, aonde a partir daí ela estará apta a protocolar os seus projetos. O projeto, ele é na realidade, funciona com um planejamento estratégico daquilo que você vai necessitar dentro da tua modalidade esportiva, né? Um atleta de automobilismo, que é o teu caso, Guilherme, um atleta de esportes coletivos, como futebol e tudo mais, essas entidades então vão apoiar, vão planejar a ação em torno deste objetivo, né, que é o projeto dentro da sua modalidade. E neste projeto, claro, você vai poder colocar, inserir todas as suas necessidades relacionadas à atividade meio e fim do projeto, né? Quais sejam, né? Se eu vou, por exemplo, criar um projeto, elaborar um projeto na área do esporte coletivo, com o futebol, eu tenho que ter então em mente que eu vou primeiro, né, não posso fazer um projeto para uma equipe profissional. Então, eu estou falando aqui da categoria de base, né? A lei no incentivo ao esporte, ela não atua com atletas Um time grande profissionais, né? não pode? Um time grande assim, por exemplo, um Não, Corinthians, um Palmeiras, não não, pode usufruir da lei. não pode. Não é permitido porque há uma legislação específica, né, que dá cobertura ao atleta do futebol, né, como esportista profissional. E a lei, o objetivo da lei é atender o esporte amador. Então, agora, os clubes, claro, esses clubes, né, um deles você citou, podem apresentar projetos para suas categorias de base, né, que não são profissionais. Aí sim, né? Então você vai planejar a atividade esportiva em cima desse teu objetivo. Preciso de um técnico, preciso de uniforme, vou participar de tantos campeonatos, vou precisar de transporte, vou precisar de refeição, vou precisar de psicólogo, vou precisar, enfim, tudo que estiver, de material esportivo, né? E vou participar de campeonatos, ou vou participar só de treinamentos, e por aí vai. Quer dizer, realmente é um planejamento. Eu uso muito um paralelo, assim, né, no sentido figurado, de que
elaborar projeto é como você sair de férias, né? Então, você vai sair de férias, é Planeja claro. tudo. Você vai planejar. Você não sai de férias amanhã e diz, eu vou sair de férias amanhã com toda a família. Você não faz isso, né? Bom, se tem gente que faz, não deve fazer direito, deve dar problema, né? É, Então, vou sair de férias, né? Então, geralmente você está. Férias é sinônimo de verão, de fim de ano. Claro, tem inverno também, mas geralmente é verão, né? Então, você vai planejar no final do ano que os filhos. Bom, quais são as férias dos filhos nas escolas? Sua esposa trabalha, tem que organizar isso. O que eu vou precisar, para onde eu vou, que tipo de deslocamento, tenho que reservar antes, passagem, hotel, quanto eu vou gastar de alimentação, enfim, né, tudo isso. Então, é como sair de férias, né? Elaborar um projeto é como sair de férias. nada mais é, resumindo, então você vai fazer um descritivo de todos os custos que você vai ter em uma temporada, então se coloca lá no exemplo nosso de automobilismo, um macacão, uma luva, 10 inscrições, são 10 corridas, vamos usar 100 pneus no ano, enfim, você faz esse descritivo completo e apresenta para Exatamente. aprovação, né? Agora uma dúvida que surgiu aqui na minha cabeça, e isso eu não tinha conhecimento, tá? Até é bom a gente conversar aqui. Na verdade não é uma entrevista, é muito mais um bate-papo para a gente aí desmascarar isso. Por exemplo, você me falou que o futebol, o profissional, ele não pode usufruir da lei de incentivo ao esporte. Mas eu sei que, no meu caso, numa Stock Car, que já são profissionais, utiliza-se a lei. Qual a diferença disso? Por que a gente pode usar e o outro não? Ou o automobilismo de alto escalão também não pode utilizar? Não, mas o automobilismo no Brasil não há categoria profissional. Não é considerado categoria Sério? profissional. É, não tinha conhecimento disso. O que Não. enquadra ser profissional? A Pra, pro... legislação, a legislação e enquadramento das confederações internacionais, inclusive. Nós temos, no automobilismo tem a Confederação Internacional de Automobilismo que estabelece o profissionalismo, a Fórmula 1, Uhum. por exemplo. Né? Então tem uma série de critérios. No Brasil, não há. Há os pilotos, que são pilotos que vivem disso, que fazem carreira, mas nós não temos nesse nível aí o profissional. Né? É, Por e isso, até eu por já vi. isso Aham. que eles conseguem, né? E nós temos clientes na Stock Car, inclusive, né? Isso. E eu até vejo pilotos que estão em categoria de base, por exemplo, Fórmula 4, Fórmula 2, Fórmula 3, fora do Brasil, e utilizam da lei de incentivo do esporte, né? Então, essa é uma da pergunta que eu queria utilizar para você. Exatamente. Delimita-se um campeonato, por exemplo, se eu tenho um projeto federal, eu tenho que usar ele num campeonato brasileiro, ou eu posso usar ele num campeonato estadual também, ou eu posso usar no campeonato internacional? Ele delimita ou eu posso usar em qualquer momento? Não, pode usar no internacional, porque a lei ela é feita para privilegiar, beneficiar o atleta brasileiro, né? Uhum. A entidade, né, esportiva brasileira. Então, se esse atleta vai concorrer no exterior, não há nenhum problema, desde que, claro, toda a operação financeira desse processo seja realizada pela sede aqui no Brasil, enfim, os pagamentos, e que comprove que esse piloto vai participar desse campeonato, retorne com seus resultados e, obviamente, ele vai morar aqui e vai se desenvolver aqui, né? Mas pode participar, aprimorar o seu conhecimento técnico no exterior, não há nenhum problema com relação a isso. Não, Haja legal. visto que tem confederações, né, nas Olimpíadas, por exemplo, federações, confederações que têm atletas, né, treinando no exterior com Bolsa Atleta, lei de incentivo ao esporte, enfim, não há nenhum problema. E o que a gente tem fora, assim, que engloba, que a gente pode utilizar de recurso também, fora o projeto federal? Eu sei que existem projetos estaduais, não é todos os estados, eu acho que tem isso, né? São alguns outros, mas existe algum outro método de captação que o governo incentiva? Bom, fora a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, na esfera estadual, sim, nós tem vários estados no Brasil que têm leis de incentivo fiscal ao esporte. O que muda é o imposto, né, Uhum. que é utilizado para deduzir parte desse direcionamento aí para o projeto. No caso do estado, dos estados, o imposto estadual é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, né? Sobre serviços de circulação de mercadorias. Então, o ICMS, no Paraná, por exemplo, né, é o programa Pro Esporte. Legal. No estado de São Paulo tem também o incentivo ao esporte estadual, no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. São legislações que cada estado, né, tem a sua regulamentação.
Mas, em tese, todos eles têm um embasamento ou uma inspiração na lei federal, a forma de apoiar, a forma de apresentar o projeto. E no estado do Paraná, por exemplo, a alíquota de dedução do programa ProEsporte, que é o Programa de Incentivo Fiscal ao Esporte do Estado do Paraná, pelo ICMS vai de 0,5%, né, até 3%. Quanto maior for o valor da empresa contribuinte do ICMS a deduzir para direcionar apoio ao projeto, menor é o percentual. Quanto menor for o recolhimento ao Estado, maior é o percentual. E essa classificação, quem fornece é a própria Receita Estadual, né, vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado, que tem lá no seu cadastro, entra, verifica a empresa se ela está em condições, se ela é contribuinte regular e vai poder participar do projeto. Isso no âmbito estadual. No âmbito municipal, na esfera municipal, tem alguns municípios no Brasil que oferecem um incentivo fiscal ao esporte por meio da dedução, direcionamento do imposto predial territorial e urbano, mais conhecido popularmente como IPTU, né? E o ISSQN, né? Nem todos têm os dois, alguns têm apenas um desses, né? Alguns municípios, mas aqui no Paraná, por exemplo, tem Curitiba, né? Que usa o incentivo fiscal ao esporte, mas aí tem algumas características. Alguns municípios fazem o repasse da dedução para a entidade, no desconto do IPTU, se ela arranjar o recurso. Traz Aí algum tem outros benefício. municípios que fazem uma dedução direta. Então, depende muito. A regulamentação dos municípios é muito diferente de um município para outro, assim como os estados também regram essa legislação diferentemente. A única que é, claro, pertinente ao país todo é a lei federal, né? E Cascavel tem ou não tem? Nós podemos utilizar isso aí? Não, Cascavel, infelizmente, ainda não tem a lei, Bom, mas é um bom momento para fazer uma pressão com a Câmara claro. de Vereadores, com a Prefeitura, né, Não, para ter a lei de incentivo ao esporte, né, pelo IPTU, o SSQN. Né. vamos E fazer uma também aqui força-tarefa aí. isso, Guilherme, tem que reunir a turma aí e fazer um mutirão e visitar o prefeito e o presidente da Câmara. Mas veja, também, geralmente os municípios, né, as prefeituras, os recursos são escassos, a gente sabe disso, e aí geralmente comentam que não, que a lei vai tirar dinheiro do cofre, né, público e tudo mais. Não, isso não condiz com uma realidade estatística, de estudos estatísticos já a respeito disso, nos municípios que implantaram a legislação, pelo contrário, porque a pessoa que às vezes não paga, né, habitualmente não paga ou paga atrasado, ele acaba sendo influenciado por pessoas amigas no seu ambiente social, profissional, que têm projetos e pedem apoio e a pessoa acaba pagando. Aquela que, Uhum. obviamente, né, claro, não todos, mas uma grande parte que às vezes acaba não realizando esses pagamentos habitualmente, né, sempre atraso e tal. Então, não, é um ledo engano aí achar que uma lei dessa pode Vai tirar trazer dinheiro não de traz. outro lado, né? Uhum. Não, existem estudos, né, sobre isso, de entidades bem sérias no Brasil. Só para a gente botar um ponto aqui também sobre a lei estadual, a pessoa para aprovar um projeto, me corrija se eu estiver errado, tá? Tem que ser residente do estado. Então, eu como paranaense, eu tenho que fazer um projeto de lei do estadual do Paraná. Eu não posso fazer um do Rio Grande do Sul ou um de São Paulo, como você mencionou, correto? Correto, não É. pode. Inclusive os editais, né, a diferença, e foi bom você citar isso, a lei federal, ela tem uma renúncia, o governo federal tem uma renúncia fiscal anual de mais de 1,4 bilhão de reais. Então, não se apresentam projetos com esse montante todo, né? Então, nesse sentido, é diferente dos estados, né? Porque os estados eles têm uma cota parte ali de renúncia fiscal muito pequena, né? O estado do Paraná agora, esse ano foi 20 milhões, mas há 2 anos atrás era 9, né? Aumentou um pouco, já melhorou. Mas é pouco ainda, né? Porque são muitos projetos apresentados no estado todo. Tanto é que, nesse caso, o estado tem que publicar um edital, diferente do federal. O federal Uhum. não tem edital. Você tem de fevereiro até setembro para apresentar os projetos. No estado,
tem que publicar um edital. Então, esse ano, por exemplo, saiu o edital do ProEsporte no início do ano e tal, no primeiro semestre, né? Mas não tem, fechou já, então não tem edital. Só se sair agora um novo. E aí, nesse edital, tem todo esse regramento com relação a quem pode participar ou não. Mas geralmente não. Determinantemente são residentes no estado do Paraná, né? Pelo menos aí há 2 anos, se não me falha a memória, foi o último edital que exigiu isso, e os recursos, claro, né? Podem ser aplicados participando de provas em todo o Brasil, se for o caso e tal. Quanto à execução do projeto, né? Principalmente esse ano que teve a novidade aí do automobilismo, né? Com uma faixa aí de valor exclusiva de 5 milhões de reais para os participantes do programa ProEsporte, mas pode participar de campeonatos no território nacional, não precisa participar só no Paraná. Falando um pouco aí, até a gente já está com o nosso projeto encaminhado sobre o estadual. O edital saiu de 50 milhões, se não me engano. Fizemos o do ProEsporte para você também, né, Guilherme? Isso, fizemos. A gente até aprovou a primeira etapa, já a primeira fase, são 3 fases de aprovação de projeto, né? Então o projeto estadual, o edital do Paraná foi 50 milhões, 5 milhões somente destinados a esporte a motor. Então 10%. ele também 10%. Eu acho que nunca existiu isso também, né, na história do edital do Paraná. Isso facilitou um pouco a gente, porque concorre-se Isso, foi a primeira vez, né? Muitos esportes, concorre-se, então a dificuldade de você aprovar um projeto estadual é muito mais difícil, né? Então, porque falando um pouquinho o projeto... Assim... desculpe te interromper aí. Não, pode falar. O projeto, você falou bem aí que é difícil, mas é bom explicar o seguinte. Eu comentei que no federal, para você deixar de aprovar um projeto, só se você cometer um erro na elaboração, se você não tiver os documentos exigidos pela organização, certidões, às vezes já aconteceu isso, né? De nós estarmos elaborando projetos, solicitarmos à entidade certidões e tudo mais, e a entidade não tinha. Eu fui descobrir que tinha um problema e não conseguiu a certidão a tempo, então não deu certo. Mas, então, é isso no federal. Agora, no estadual, por conta do edital, dos recursos, que não são muitos, existem fases de análise do projeto diferente do federal. Então, no estadual, por exemplo, você pode passar por todas as fases, ter o seu projeto aprovado com uma pontuação boa, mas não ser selecionado. Essa é a diferença. Então, existe uma comissão que faz a seleção no estado do Paraná, né? É uma seleção que é feita de todos os projetos que foram aprovados, né? Então, não significa que você, tendo o projeto aprovado no programa ProEsporte, você vai ser selecionado, né? Sim. Então, o que eu ia fazer um comparativo, por exemplo, o projeto estadual, ele é um projeto difícil de se aprovar, porém a captação é fácil de fazer, correto? Um projeto federal, ele é simples de aprovar e a captação se torna mais difícil porque é sobre imposto de renda. Então, assim, vamos acho lá. que existe... Vamos esclarecer um pouco. Isso. Com relação ao federal, não que ele seja simples de aprovar, deixar bem claro isso, né? Ele, claro, você tem que seguir todas as regras, tem uma legislação, tem legislações complementares, tem decreto, tem portaria, não é só a lei, né? Então, não é que seja simples, mas ele é, em tese, seguindo a legislação, mesmo dentro de uma complexidade não muito grande, você só não deixa de aprová-lo se houver problemas como eu citei antes e outros. Tá? No esporte, no ProEsporte, ele é mais difícil por conta dessa questão relacionada à seleção né, mesmo dos aprovados, mas a captação, ela não é tão mais fácil, não. Ela é uma captação que você tem que ir atrás das empresas. Nós temos clientes que não conseguiram captar tudo. Então, alguns nem captaram, outros captaram parcialmente. Então, é que geralmente a empresa, agora eu não sei como vai ficar, porque o governo vendeu grande parte né, da empresa Copel, por exemplo, Sanepar, que normalmente apoiam os projetos que têm uma entrada boa, né? Muitos captadores vão... Então, é isso que transformou a ideia de que é fácil captar, porque quando a prova vai lá, o Sanepar, e fornece um valor bom. Então, mas não que seja né, fácil de captar. Mas, é claro, captação é uma política de relacionamento, né? Isso que é o mais importante. É justamente isso que eu estou tentando trazer, esse entendimento para todo mundo de como se ter esse approach com o cara que vai
vai ter que trazer o recurso, seja ele de caixa ou de próprio lei de incentivo, né? Agora, uma outra coisa aqui para todo mundo entender um pouco, qualquer pessoa está apta a fazer um projeto ou ele tem que seguir algumas linhas de regra? Eu acho que é muito importante você falar para nós sobre tem que ter a instituição e qual o papel dessa instituição para a gente ter um projeto aprovado. Na lei federal, sim, na lei É. federal, né, você tem que, a lei exige isso, né, que seja uma Uhum. organização esportiva sem fins lucrativos, né, e ela tem que estar regular. De 2018 para cá, uma legislação do Ministério, do Governo Federal, exige a certificação dessa organização, né. Então, não basta você estar com o estatuto social dessa organização enquadrado no que exige a legislação, né. Então, essa legislação que veio de 2018 para cá, ela exige essa certificação, que é como se fosse um atestado de capacidade técnica, é um diploma que o governo federal vai dar para essa organização, dizendo, olha, teu estatuto está de acordo com as legislações todas, né, de incentivo fiscal ao esporte, mais a questão do adendo da Lei Pelé, agora foi a Lei Geral do Esporte que sofreu várias alterações, né, que inclusive a gente está alterando aqui alguns estatutos de vários clientes por causa disso, para melhor se adequar. As suas atas de assembleias de prestações de contas, né, estão ok, registrados em cartórios, pareceres dos conselhos fiscais, os demonstrativos contábeis estão de acordo, né, com a contabilidade específica, né, na legislação, então tudo isso paralelamente ao projeto, quer dizer, então para conseguir a certificação, essa entidade tem que apresentar essa documentação ao Ministério do Esporte. Pois bem, aí tem um paralelo, são dois caminhos. O primeiro é apresentar o projeto. Eu tenho que ter a certificação dessa organização esportiva para apresentar o projeto? Não. Para apresentar o projeto, eu tenho que ter o estatuto de acordo com a legislação e as certidões negativas. Para depois, quando eu tiver o recurso captado, o projeto aprovado e recurso captado, aí sim, aí eu vou precisar da certificação. Se eu não tiver certificação, o Ministério não Não aprova autoriza a a liberação do... organização a liberação do recurso. Exatamente. Então, Tá. para apresentar o projeto, o que tem que ter cuidado, e claro, e somente pela organização esportiva, né, é que pode ser apresentado. Já no esporte, no programa dos esportes estaduais, de incentivos fiscais estaduais, pode pessoa física, pode Pode pessoa pelo CPF. jurídica, Uhum. pode pelo CPF, pode pelo CNPJ com e sem fins lucrativos. Legal, legal. E uma instituição dessa, ela pode comportar quantos projetos dentro? Por exemplo, se eu fizer uma instituição hoje, instituição Guilherme Sirtoli de esportes lá, quantos projetos eu posso ter dentro dessa minha organização? Até 6. No federal, Seis, 6 seis projetos. projetos. Tá. Os Então, projetos, é bom deixar claro, Guilherme, que se esses projetos, por exemplo, eu posso ter um projeto coletivo, né? Eu posso ter um projeto de automobilismo de uma equipe de 10 pilotos, e aí computa como um projeto. Agora, eu posso ter um projeto para cada piloto, daí eu só posso mandar 6 projetos, protocolar 6 projetos, anualmente, né? dúvida minha, muito bom você colocar isso daí. Por exemplo, eu estou montando uma equipe, né, e eu quero fazer de 3 carros. Eu tenho que ter pilotos pré-determinados para a utilização disso ou não? Eu vou ter 3 carros lá e posso colocar pilotos aleatórios para fazer a utilização desse recurso? Você pode fazer um pré-contrato com os pilotos, um combinado prévio, né, em que você possa citá-los no projeto, né, como pilotos que participarão eventualmente se você conseguir sucesso no projeto para montar sua equipe. Você pode colocar no projeto pilotos a contratar, né, ou Uhum. pilotos a combinar a participação e tudo mais, a seleção, você tem que botar os critérios de seleção desses pilotos, né? Ou você, obviamente, pode colocar já diretamente se você tiver a equipe já com os pilotos definidos. E se eu quiser fazer um projeto para uma categoria aleatória, eu tenho que determinar a categoria antes de apresentar esse projeto? Ou eu posso falar, eu vou utilizar em automobilismo e os descritivos de custos são esses daqui? Não, não, você tem que especificar. Tem que falar, eu Qual é vou andar dentro de da. Stock Car no ano 2024 e vou ter 2 carros e é isso que eu vou utilizar. Tem que estar discriminado isso. Exatamente. Lembra lá quando você sai de férias, né?
Tá, tá, entendi. É porque eu escutei já, tá? Isso eu tô falando, trazendo conversa de bastidor até pra gente exemplificar. Ah, eu tenho um projeto lá que eu posso andar em qualquer categoria. Quando o cara me fala isso, eu falo, putz, não sei não se isso acontece, porque eu nunca vi. É, então tem que ser pré-determinado que É, categoria que vai utilizar isso, né? eu nunca vi também. Então, até se tiver aprovado, manda para a gente lá, porque a gente gosta de novidade, né? De ver, claro, né? É bom aprender sempre, né? Opa, Né, até sem essa dúvida. pessoa que me falou, vou buscar esse projeto e vou enviar para vocês depois para a gente entender. É. O que pode É, acontecer, às vezes tem que entender melhor né, o que está se passando. Mas, assim, fundamentalmente, você, para apresentar um projeto, você tem que dizer para que veio esse projeto. A pessoa que uhum, vai analisar tem que analisar custo, tem que fazer análise de mérito, né, no sentido de que tem que ter um nexo causal. Né? Eu vou fazer um projeto para a modalidade automobilismo, mas eu vou correr aonde? Que campeonato? Que tipo de. Que custo que eu vou ter? Se eu faço kart, eu tenho pneu amarelo, pneu vermelho. Se eu tenho Stock Cars, eu tenho um tipo de padrão de carenagem, de motor, enfim, né? Então, veja, não dá para fazer uma coisa genérica dizendo eu aleatória, posso né? usar em qualquer lugar, né? Eu Sim, desconheço isso, né? Mas enfim, é, né? justamente. Há Não tem um muito planejamento, né? mais, desconheço, mas há muito mais, né, coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode presumir, né? Ei, deixa eu ver, tem várias perguntas aqui já. O Celso Neto pediu aqui qual que é o prazo para iniciar os projetos e enviar para aprovação. Então, acho que isso você respondeu. O projeto federal, a gente tem até setembro para fazer a apresentação, né? 15 de setembro abre no início de fevereiro e fecha no dia 15 de setembro, anualmente. Fa- Fala, Eventualmente, o governo pode prorrogar isso. Já prorrogou em alguns anos atrás, em umas 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória, prorrogou até 30 de outubro, até final de setembro, mas ultimamente, nos últimos anos, isso não tem acontecido. falando nisso, nós estamos atrasados, né? Nós temos que 15 dias para fazer o nosso projeto 2024 aí, né? Eu estava falando com o Ricardo hoje. O Ricardo é o. Como é que ele é? O teu braço direito lá da BWA? Bração, né? Eu Bração tava falando com ele direito, hoje. esquerdo, braço direito, esquerdo. Eu já estou mais quase andando de ônibus de graça, então ele já está. Pode perturbar ele, Guilherme, por favor. Que ele tá com a idade Ele para está com atender a todo mundo energia lá. toda. Está com a energia toda ele. Toda a Hoje equipe lá, não só ele. A Tatiane, o Gustavo, né? O pessoal todo eu trato tem mais com mais ele energia hoje. os assuntos, né? Então a gente já está utilizando esse projeto desse ano. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre a execução do projeto 2024, né? Esse é o projeto federal 2024. A gente está fazendo o descritivo de custo disso para o ano que vem. Então todo ano tem atualização de custo, tem atualização de frete, enfim, isso a gente tem que calcular todo ano uma atualização, se vai mudar de categoria ou não, se tem um custo agregado para isso ou não. Então hoje mesmo a gente estava tratando sobre a tabela do projeto do ano que vem. O Pedro fez uma pergunta agora aqui, o projeto é sempre anual. Qual que é, eu acho que você consegue responder para nós aí, qual que é o prazo de execução e como que a gente faz uma captação num projeto desse? Bom, o projeto, ele, em tese, né, as pessoas fazem por uma temporada, mas você pode fazer um projeto de 24 meses. Né? Na Uhum. realidade, ele duplica. A diferença é essa. Você tem para 24 meses, você não precisa ficar, chega no ano seguinte, tem que fazer um outro e tudo mais. Mas ele tem algumas questões importantes a serem analisadas. Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu faço um projeto para 2 temporadas. Cada temporada vai ser R$ 400 mil para determinada modalidade esportiva, qualquer que seja. E para participar dessa temporada, um projeto é 400, eu vou ter 800 mil. A legislação diz que para você começar a movimentar ou ter a intenção de utilizar os recursos, você tem que captar no mínimo 20%. Então, 20% de 800, 160 mil, que é 160 mil em relação a 400, é quase 50%. Então, para você esperar captar 160 mil, e com 160 mil você não vai fazer 2 temporadas, né? Você vai reduzir bastante o teu padrão de execução. Então, o que a gente recomenda é que faça-se anualmente, principalmente quem está iniciando e tudo mais, e não tem uma carteira de financiadores, de patrocinadores ainda, para não ter esse problema. Isso aqui é uma dica, né? Não, claro, né? Quem quiser fazer 24 meses faz, mas
é uma dica para quem está começando e tudo mais, não tem esse banco de dados aí de patrocinadores, é que faça anualmente. E daí você, claro, reduz a sua chance de insucesso por não conseguir captar pelo menos o suficiente para executar as 2 temporadas. Então, pelo menos para uma, você vai ter o dinheiro e fica mais tranquilo, faz o segundo projeto e mais lá na frente, né, tendo essa carteira considerável, você pode pensar em fazer para 24 meses. Vou dar um exemplo aqui bem prático, que é o meu projeto de como foi feito. Então, a gente fez o projeto, se eu não me engano, em 2020, e eu captei ele até 2022. Ele é projeto de uma temporada, então você tem 2 anos para fazer captação antes do projeto se encerrar, que é o prazo de validade, igual você mencionou agora. O primeiro projeto, obviamente, demora-se um pouco para captar, justamente isso que você mencionou agora, você criar esse banco de dados de parceiros. Depois que você tem isso, ele vira rotineiro, fica mais fácil de você captar, né? Então, essa primeira captação, como a gente conversou lá no começo, você falou, a primeira captação é mais difícil. Depois ela vira rotineira, porque você já tem o parceiro. A primeira captação a gente nunca esquece. Justamente. Quando chega o depósito lá, que você manda o recibo da federal para você enviar para o parceiro, elas falam, putz, é assim que funciona, então vamos embora. Então eu demorei 2 anos para captar o meu projeto. Obviamente eu não captei meu projeto 100% do que era o recurso total. Captei uma porcentagem e disso a gente diminuiu e fez uma reaprovação para a utilização desse crédito. Eu acho que posso falar assim, né? Desse recurso para a utilização. Para a Então, destinação do imposto, exatamente. Agora um detalhe importante, né? Eu falei aqui de mínimo de 20%, a gente recomenda que capte mais, que analise essa estratégia dentro do projeto. Só lembrando que, ao contrário da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, a incentivo ao esporte, quando você tem um valor e decide utilizar esse valor para executar o projeto, você não estará mais autorizado a captar a diferença que faltou. Bloqueia, né? Você não pode. Então, se eu tenho um projeto de 400 mil, eu captei mais do que 20%, captei 50%, captei 200 mil, não vou captar mais nada. Quero executar o projeto? Pode, pode. Vai fazer uma readequação de planilha, mandar para o Ministério, vai passar por uma série de comissões, vai aprovar a sua execução, vem o termo de compromisso, uma série de coisas, mas você não está mais não está mais apto a fazer autorizado, né, captação. apto a fazer o resto da captação dos outros 50%. Acabou, né? Então, abriu o projeto, utilizou o dinheiro, encerra-se a captação, somente a utilização. Exatamente. Tem que ir para um outro projeto, aprovação de outro projeto, para você começar a captação de novo. Tá? Então, Exatamente. bem, acho que a pergunta que o Gustavo fez aí a gente já conseguiu responder. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. O Pedro perguntou como funciona o encontro de contas, como funciona a declaração. O investidor declara que investiu X no projeto, o responsável pelo projeto, como fica? Eu acho que isso aqui depois é a parte do contador, que é a parte do William aí, que você faz a inserção desse dinheiro no projeto, ele manda um recibo federal para você que esse dinheiro adentrou a esse projeto de lei de incentivo ao esporte, e ele faz isso na declaração dele. Daí eu acho que é mais a parte técnica de contador para fazer, né? Então, acho que o William também consegue explicar. É bem simples, né? É bem simples, não tem nenhum segredo. Aliás, é importante ressaltar que a empresa que patrocina, né, primeiro ela tem que ser do lucro real, ela tem que apurar o seu balanço pelo lucro real. E o balanço ele é apurado de 2 formas, né, pela legislação brasileira. Primeiro, anual, né? Primeiro que eu digo a primeira forma, não é a opção primeira, né, a única opção. E a segunda opção é trimestral, né? Então, quando a empresa ela apura pelo lucro real e recolhe, paga o imposto, né, ao governo, ela pode apoiar o projeto da Lei Federal de Imposto, do Imposto de Renda, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O ano passado era 1% sobre o imposto devido. Este ano, 2%. Então, dobrou, né? Dobrou a possibilidade. E Esse lembrando, 2%, deixar bem claro, que é sobre o imposto devido, tá? Eu tenho clientes que às vezes chegam empolgados e falam assim, não, aquela empresa paga 100 milhões por ano para o governo. Se eu pegar 2% de 100 milhões, ele apoia meu projeto nos próximos 10 anos. Não é assim. Recolhimento para o governo, apuração do imposto é uma coisa, aplicar sobre o imposto devido é outra, que é naquela tabelinha, quando apura lá a contabilidade, tem o 15% do valor sobre o lucro operacional, é o imposto,
e sobre esse valor é o 2%, e não entra aí o adicional de 10%, né, dentro da técnica contábil, da apuração do resultado, e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, claro, eu pago 20 milhões, mas de repente o meu imposto de vida vai ser 5 milhões, 6 milhões, 7 Sim. milhões. Vai depender muito da contabilidade. Estou explicando aqui, claro, de uma maneira muito simplória, mas para o pessoal entender, né, que é assim que funciona. Esse 2%, vamos dar um exemplo aqui. O imposto devido foi para facilitar o entendimento do cálculo, 10 mil reais. Eu vou aplicar 2% sobre 10 mil reais. Isso vai me dar 200 reais. Esse 200 reais, a empresa transfere para a conta do projeto. O projeto abre duas contas quando aprova, no Banco do Brasil. A primeira conta é a conta bloqueada. Essa conta ninguém mexe, é só o governo. E é para essa conta que vai o dinheiro e vai esse 200 reais. A empresa transfere essa conta, esse valor para essa conta, 200 reais, e comunica, no caso do Guilherme, por exemplo. Guilherme recebeu 200 reais lá de apoio, ele comunica a assessoria dele, somos nós preparamos um documento que é o recibo, antigamente se chamava recibo de mecenato, agora é só recibo. É um documento padrão, feito pelo Ministério, numerado e tudo mais, que nós preenchemos e passamos para esta empresa patrocinadora, que o contador dessa empresa, profissional lá da área contábil, vai pegar esse recibo, anexar lá na DARF, né, no processo daquele recolhimento de imposto, daquele mês ou do trimestre, e vai depois, no ano seguinte, na declaração lá, que hoje tudo é digital, né, vai fazer a sua ECF, a sua ECD, a sua DCTF, enfim, né, tudo digital, e vai declarar que apoiou com 200 reais o projeto do Guilherme. Não tem nenhum segredo, é muito simples. A contabilidade faz a transferência da empresa, faz o lançamento contábil lá do débito e crédito da saída da entrada, recolheu o imposto, dos 10 mil foi 200 para o projeto do Guilherme, 9.800 pagou a DARF para o governo, pronto, juntou os dois documentos, está com o imposto em dia. Correto, correto. Uma pergunta ali do César, acho que é bem importante. Pode fazer um apoio de primeiro grau? Seja para mim próprio, da minha empresa, para o meu projeto ou para o meu filho? Não pode. Não pode até segundo grau, tá? Então, de terceiro grau em diante, sim. Terceiro grau é tio, tia, primo, prima, né? Até segundo grau eu tenho aí na escala reta colateral, né? Eu tenho pai, mãe, eu tenho avô, avó, eu tenho irmãos, né? Então não pode, tá? Eu não posso beneficiar. E o filho, claro. Então eu não posso beneficiar um projeto para o meu filho, né? Eu, dono da empresa, não posso apoiar o projeto do meu filho, né? Eu, avô, não posso apoiar o projeto do meu neto. Do neto. Né? Então, eu, pai, não posso apoiar o projeto do meu filho. Eu, filho, não posso apoiar o projeto do meu pai. Então, César, se assim que a lei... Né? Sobrando recurso aí, a gente está com o projeto na mão, tá? Manda para nós aí que a gente já utiliza esse já recurso. Aproveita. Captação é política de relacionamento. Já aproveita Isso. o César. E outra coisa que eu ia te perguntar aqui. Captei, não cheguei ao 20%, não consigo abrir esse projeto. Eu perco esse dinheiro que eu já fiz, por exemplo, para atingir 20% era 20 mil reais, eu captei só 10 mil. O que acontece com esses 10 mil? Eu não consigo botar num projeto na frente? Essa talvez é uma pergunta que eu nunca te fiz também. Pois bem. Bom, sempre tem a primeira vez, né? Vamos lá. Você tem algumas questões importantes aí. Se você apresentou um projeto pela sua associação esportiva de 100 mil reais, você não captou 20 mil durante todo o prazo de captação, que é permitido de 24 meses. Você captou 19.500 reais. Você não vai poder utilizar esse dinheiro. E terminou o prazo, o que acontece? Se eu tiver um projeto nessa associação esportiva, um outro projeto de 50 mil reais, por exemplo, eu já captei para aquele outro projeto em torno aí de 20 mil, 25 mil, quer dizer, eu captei mais do que 20%, inclusive. Eu posso solicitar ao governo, depois que encerrar o prazo de captação, porque eu tenho um outro projeto esportivo, eu posso solicitar que esse valor seja transferido para esse outro projeto. Tá? Agora, se eu não tenho nenhum outro projeto esportivo, mas eu tenho que devolver esse dinheiro. Eu não posso transferir para um outro colega que tem uma outra associação esportiva
não posso transferir esse dinheiro. Okay? Então, Entendi. entre dois proponentes distintos, eu não transfiro. Dentro do mesmo Da proponente, para instituição. projeto igual, eu posso solicitar transferência. Ah, então legal. Então, tipo, a instituição que a gente utiliza lá, que é aquela da sua empresa ali, caso eu capte ou alguém capte e não consiga abrir, eu posso utilizar no meu projeto também, a gente consegue fazer essa interlocução de dinheiro. Ah, Bom sem dúvida. saber isso. Não, legal, isso é bom, né? A gente dá para trabalhar em conjunto, né? Isso, É, e, exatamente. e só lembrando aqui agora também que a gente está falando muito sobre imposto de renda de empresa. Pessoa física também pode fazer doação, né? O ano passado era Pode. 6%, esse ano subiu para 7%. Sete Então, por cento. tem grandes fazendeiros, pessoas que trabalham no ramo imobiliário aí, que declaram tudo isso também, fica mais fácil de fazer a captação porque é um valor muito mais alto, né? E Não, exatamente. eu posso adiantar, por exemplo, uma empresa que tem assim, eu quero adiantar o meu imposto para auxiliar o Guilherme nesse projeto e eu vou deduzindo nos meus impostos lá na frente. É possível fazer isso também ou não? Sim, é possível, mas eu preciso explicar melhor aí sobre isso. Eu só queria aproveitar o gancho da pessoa física ali que você Uhum. falou para não perder o raciocínio, pode ser? Claro, claro. Então, bom. Então a pessoa física ano passado era 6, você já bem disse, e passou para 7 esse ano. Só tem um detalhe. A pessoa física, diferentemente da pessoa jurídica, ela não fica pagando imposto pela DARF todo mês ou cada trimestre. Ela vai recolher, ela fecha o exercício social, ou seja, estamos em 2023. Então, de janeiro a dezembro, lá no início de 2024, ela vai juntar toda a documentação de despesas, de receitas, de aumento de patrimônio e vai levar lá para o seu contador, para a sua contadora, ou às vezes até a pessoa mesmo faz, né? Hoje em dia a própria Receita Federal já está encaminhando a declaração pré-preenchida, mas enfim, ela vai chegar naquele momento e vai deduzir, perdão, as destinações que ela fez para Tem o que esporte. Estamos ela tem que falando de adiantar, esporte. então. Uhum. Isso. Então, quando ela chega o ano que vem, ela vai deduzir. Mas durante este ano, a pessoa física, até o último dia útil bancário, em dezembro, ela tem que depositar esse valor do esporte, mas ela antecipa. Como é que se faz isso? Ela pega uma média, fala com o contador, o ano passado eu paguei 10 mil de imposto, né? Mas o meu imposto devido foi em torno aí, vamos pegar 10 mil também, 10 mil de imposto devido. 7% vai dar R$ 70, é isso, né? Então, esses R$ 70 ele vai depositar em dezembro, só que ele só vai poder deduzir lá em abril, maio, quando terminar o prazo da A declaração do imposto de renda. declaração de Agora, imposto de só renda. tem um detalhe. Na questão do esporte, é 7%. Mas a pessoa física, ela pode, assim como a pessoa jurídica, ela pode destinar para o fundo da infância, para o fundo do idoso, para a cultura, para o programa de combate ao câncer, pessoa com deficiência. Então, só que no caso do 7% do esporte, se ele doar para o esporte 7%, para o ano que vem, que pode doar fundo da infância e fundo do idoso, ele não vai poder doar. Tá? Se esse ano ele doou para a cultura 3%, só sobra 4% para ele doar para o esporte, né? Por causa do limite de 7%. A pessoa física tem que antecipar. É assim que funciona. Tá? Então, existe uma certa dificuldade de conseguir o recurso com a pessoa física, porque ela tem que antecipar o valor, né? E até dezembro. Da pessoa jurídica já não, né? A pessoa jurídica ela recolhe mês a mês ou trimestral, e aí, claro, fica muito mais prático, né? Para fazer esse direcionamento aí da destinação do imposto. Perdão, Guilherme, você comentou da jurídica o que mesmo? Depois que Você eu interrompi ali. pode adiantar o imposto. Então, o Ah, sim. cara, quero fazer um aporte no Sim. projeto do Guilherme lá de 50 Sim. mil, só que eu pago 10 mil a cada trimestre. Então, ele já pode fazer esse adiantamento e descontar a cada trimestre. É possível? Não. No trimestre, não. No trimestre Aham, funciona assim. Vamos imaginar que nós estejamos aqui em abril. Em abril, ele pode destinar referente ao primeiro trimestre. Se ele não destinar em abril referente ao primeiro trimestre, no segundo trimestre ele não pode recolher retroativo. Ele só retroativo. pode recolher daquele trimestre. E Uhum. assim subsequentemente, ele só pode ir para frente. Agora, ele não pode, por exemplo, também, no segundo trimestre, imaginar que no terceiro e no quarto ele vai ter um resultado positivo e vai deduzir.
ele não pode antecipar quando é trimestral, ok? Quando é trimestral, não antecipa. Só pode antecipar quando é por Anual. suspensão, chamamos na Uhum. contabilidade, ou anual, tá? Só Legal. pode fazer então eu posso antecipar? Posso. Assim como eu posso acumular. Eu chego Uhum. lá em fevereiro e eu vou recolher o mês de janeiro. Eu vou recolher e eu tenho condições de passar para o projeto do Guilherme 10 mil por mês, em média, porque o ano passado mais ou menos foi essa a estimativa. Então eu chego em fevereiro, o Guilherme veio falar comigo e falou assim, puxa, eu preciso do dinheiro. O prazo de captação acaba agora em abril, eu preciso fevereiro e março que você antecipe o ano, porque senão eu não vou conseguir. Pode? Se a empresa apura anualmente o balanço, ela vai poder fazer antecipação. Só tem um detalhe, ela corre um risco, né? Porque se chegar lá em novembro e dezembro e tiver algum prejuízo no meio, alguma compensação tributária, alguma coisa, se ele adiantou tudo aquilo, ele não recupera, Não tem o que tá? fazer. O imposto. Não tem o que fazer, ele perde. Se ele te deu 100 e ele podia te dar só 80, 20 mil ele não vai poder apresentar como dedução, né, desse tributo aí do incentivo fiscal, né? Não, show de bola. Eu acho que a gente foi bem claro aí para a execução de projeto, para formulação de projeto, captação de projeto. Eu acho que tem um pouco do linguajar que fica mais complicado, mas depois que a gente pega ali e desenha no papel, fica mais simples, né, William? Isso no começo, quando a gente começou a tratar também, eu ligava, William, não sei como eu faço isso, eu faço aquilo, vai me explicando e depois você fica mais habituado ao assunto, tudo flui de uma maneira fácil, né? Eu acho que a gente sanou todas as dúvidas aí também que foram questionadas a gente. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode falar. Eu tinha algumas dúvidas, você me esclareceu aí também. Eu tentei fazer algumas perguntas que todo mundo me fez durante a semana e tudo mais. Eu acho também que se você quiser explanar mais alguma coisa, pode ficar à vontade aí. E senão a gente já deu bastante conteúdo para todo mundo correr atrás agora e ter mais uma ferramenta aí para captação de recursos, né? Ah, sim. A única dica é que quem está lidando com projetos ou tem alguém já fazendo e assessorando e tudo mais, é que tomem cuidado com a execução na comprovação para prestação de contas, né? Prestação de contas, né, com recurso público e tudo mais, enquanto estiver em análise o projeto, o dinheiro, as exigências poderão aparecer a qualquer momento por meio de diligências do Ministério, né, do Esporte. No entanto, isso pode demorar tempo. Nós temos casos aí de clientes que têm 6, 7 anos que as contas não foram ainda fechadas, analisadas. E depois que analisa a conta e fecha a prestação, seja com parecer positivo, né, principalmente, você tem ainda mais 10 anos pela legislação para guardar toda a documentação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque dinheiro público, em tese, com todo esse prazo, ele pode ser, não tem prescrição, o governo pode te exigir a qualquer hora, e a gente tem visto alguns problemas de pessoas que não conseguem comprovar a execução do projeto adequadamente. Faz a Essa dica que eu utilização e deixo. depois não consegue provar sobre É, isso, né? Isso depois, exatamente. eu não quero nem saber qual que é o problema que dá, que deve dar um problema muito grande isso daí, né? Mas, enfim, eu acho que a É. gente trabalha sempre da maneira mais clara, né? E lembrando, então, qual que é o meu papel? Eu tenho o projeto aprovado, depois eu vou lá, eu tenho que fazer a comprovação da utilização, então eu mando resultado de prova, eu mando fotos, eu tenho que ter banner de lei de incentivo ao esporte. São várias características que você tem que provar que você está fazendo a utilização daquilo que você captou, aquilo que você fez a exibição inicial para aprovação de projeto. Então, você aprova e depois tem algumas regras a serem seguidas e umas características também, mas não é nada assim, um bicho de sete cabeças, senão não teria o sentido utilizar, né? A gente tem que facilitar as coisas. Acho que o Júnior deixou uma pergunta aqui, minha dúvida sobre a instituição. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a instituição. Se eu tiver errado, Ines, você me corta aí e me corrige também, só para eu testar os meus conhecimentos sobre isso aqui. A instituição Pode é uma falar. instituição não, sem fim lucrativo, então você tem que ter uma instituição com no mínimo 12 meses ela rodando para você apresentar o primeiro projeto, correto? Isso mesmo. Então você tem que ter uma instituição sem fim lucrativo por 12 meses, ela estando em utilização ali para você ter um histórico financeiro dela. A partir disso, você pode apresentar o primeiro projeto. Então, o que a gente utiliza de instituição sem fim lucrativo? Geralmente,
a própria o Automóvel Clube da tua cidade, pode ser uma instituição sem fim lucrativo. A que a gente utiliza é sobre um conglomerado de pilotos, né, William? É, o importante é ressaltar que a associação esportiva que nós estamos falando pode ser uma associação cultural, pode, cultural ou esportiva, desde que no estatuto, nas suas finalidades, tenham as atividades esportivas, tá? E desde que ela tenha capacidade técnica, que ela execute projetos, que ela já tenha um histórico, como você citou, né? E é importante assim, nem todo mundo tem uma instituição, né? A lei proíbe, né? Não se vende vagas de instituição, em que pese a gente saber que isso pode estar acontecendo, mas o importante é que a entidade tenha interesse em apoiar o projeto, né? Então, muitas entidades esportivas têm no seu quadro de apoio a atletas, né, das mais variadas modalidades. E aí, claro, dentro de uma transparência, tem legislações específicas, né, que cobram isso, a anticorrupção, a lei da transparência, agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral do Esporte, quer dizer, tudo isso tem que fazer parte desse pacote da organização dessa entidade, que por isso que o governo pede a tal da certificação. Né? Não, show de bola. Então, é isso aí. Eu acho que, como eu falei antes, a gente exemplificou todos os processos, desde o início até o fim. William, agradecer você aí por disponibilizar teu tempo. Hoje eu sei que o tempo é precioso para todo mundo, tem família, tem teu descanso também, mas é nada melhor do que a gente trazer o conhecimento para todo mundo. A dificuldade que todo mundo me exemplifica hoje perante ao automobilismo é tipo, putz, é o esporte caro, como que eu faço para me manter? Eu preciso de recurso, então assim, eu criei esse produto aqui para a gente ensinar todo mundo, não ensinar, mas também aprender com todo mundo e fazer o esporte uma melhor, né? Então a gente deixar pessoas que sejam engajadas com isso, que queiram trazer conhecimento, que queiram aprender e pessoas do bem aí, né? Então, acho que o papel está sendo feito. Agradecer você, pode deixar a tua consideração final e agradecer o nosso trabalho sempre junto aí, a gente está fazendo agora, iniciamos, mas estamos fluindo bem o nosso trabalho, agora estamos colhendo o fruto que a gente fez há algum tempo atrás e espero que isso seja duradouro aí. Guilherme, muito obrigado aí pelo espaço, é sempre um prazer aí falar sobre esse assunto que a gente trabalha, gosta, né? E ver aí que você tem aí um público também ávido, né? Interessado no assunto, que você é um vetor aí, né? Trazendo um facilitador, né? Trazendo essas informações importantes para todo mundo. Obrigado pelo espaço, né? Que você me concedeu aí com muito carinho, obrigado pela tua sempre consideração positiva com relação aos nossos trabalhos, né? Conte conosco aí. Então, beleza. Obrigado, boa noite aí. Mandar um abraço aqui para o César, que agradeceu a gente trazer um pouco desse conteúdo, mas a gente faz aí para fortalecer a todos e ajudar todo mundo, que eu acho que esse é o papel mais importante. A gente ajudando os outros, a ajuda vem para nós também no futuro. Então, beleza. Obrigado a todos que acompanharam aí. E semana que vem a gente traz mais um especialista e algum conteúdo aí que vai auxiliar todo mundo. Valeu. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado.